O passo a passo mais poderoso para você começar a vender na Shopee. Qual que seria o passo 1 para quem quer começar a vender na Shopee do jeito certo? É entender quais são os custos para vender na Shopee. Você não deve começar a vender na Shopee, você não deve nem escolher os produtos antes de saber quais são os custos reais para você vender na Shopee. Os custos para vender na Shopee são os seguintes: você pode vender na Shopee sem participar do programa de frete grátis, que é onde o cliente consegue comprar o seu produto tendo frete grátis. E tem como você vender na Shopee participando do programa de frete grátis, aonde o cliente compra o seu produto e ele tem acesso ao frete grátis. Se você vender fora do programa de frete grátis, você vai pagar uma comissão de 14% mais R$4 por item vendido. Então, cada venda que acontecer, você paga 14% em cima daquela venda e também você paga mais R$4 por item vendido. Lembrando que a comissão limite da Shopee é de R$100, ou seja, se você vender, por exemplo, um produto de R$1.000, a comissão de 14% em cima de 1.000 seria R$140. Porém, como o limite da Shopee é de 100, mesmo que você venda um produto de 1.000, você não vai pagar 140 de comissão, você vai pagar R$100 de comissão mais os R$4 por item vendido, tá? E aí, se você for vender no programa de frete grátis, você vai pagar uma comissão de 14%, né, que é a mesma comissão, porém você paga mais 6% referente ao programa de frete grátis, totalizando 20% de comissão e continua pagando os R$4 por item vendido. E aqui também vale a mesma questão do limite de R$100 de comissão. Então aqui, por exemplo, num produto de R$1.000, né, que você vendeu, você pagaria R$200 de comissão, que seria 20% de comissão, mas nesse caso, como o limite da Shopee é de R$100, você vai pagar R$100 de comissão mais os R$4 por item vendido. Então esses são os custos para você vender na Shopee, né? Participando do programa de frete grátis ou você não participando do programa de frete grátis. Na minha opinião, né, a minha recomendação é que você venda participando do programa de frete grátis. Mesmo que você pague uma comissão maior aqui, os clientes que compram na Shopee, eles sempre vão dar preferência daqueles produtos, né, daqueles vendedores que estão com a possibilidade de comprar com frete grátis. Então você tende a vender muito mais quando você oferece o frete grátis, tá? Então esses são os custos para você vender na Shopee. O passo 2 é você entender quanto que você ganha vender na Shopee. Então eu vou começar a vender na Shopee, eu entendi os custos, quanto efetivamente eu vou ganhar, quanto vai sobrar para mim vendendo na Shopee. E aí tem uma planilha que a gente consegue fazer uma simulação de quanto realmente você vai conseguir ganhar vendendo na Shopee. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa mesma planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui no comentário planilha Shopee, que eu mando para você gratuitamente essa planilha para você também fazer as simulações, tá? Então vamos lá, você vai preencher essa planilha e ela vai te falar quanto te sobra, né? Qual que é o seu lucro final vendendo na Shopee. Você tem que começar preenchendo aqui qual que seria a margem de contribuição, ou seja, qual que é a margem de lucro bruto que você deseja ter. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem ideal? Essa margem, ela varia, ela depende do nicho de mercado, ela depende do tipo de produto, mas normalmente para quem está começando, a margem ela vai ficar entre 10% e 20%. Claro que dá para você ter margens maiores, dá para você ter margem de 25%, de 30%, de 35% ou maiores. Porém, para quem está começando, normalmente que ainda não compra em grande volume no fornecedor, que ainda não tem poder de barganha com os fornecedores, normalmente a margem fica entre 10% e 20%, a margem de contribuição, que seria a margem de lucro bruto. Então vamos colocar aqui que você quer ter uma margem de 20% de lucro bruto. Beleza. Aí tem a comissão da Shopee, como eu expliquei. Vendendo no programa de frete grátis você paga 20% e vendendo fora do programa de frete grátis você paga 14%. Vamos considerar que você está vendendo dentro do programa de frete grátis pagando 20% de comissão. Legal. Aí tem a taxa do vendido, que é R$4. Vai por aqui, R$4. Tem o imposto. Como que funciona a questão do imposto? Se você vende como pessoa física ou se você vende como CNPJ MEI, você pode deixar 0% aqui, porque você não vai pagar o imposto. Vendendo como pessoa física, você não tem que emitir nota, e vendendo com CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual, você paga uma taxa fixa de imposto, né? Uma guia do DAS mensalmente, independente de quanto você faturou. Então, se faturar R$1.000, R$2.000, R$5.000, independente do valor faturado, de quanto você vendeu, você vai pagar um valor fixo, que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, esse valor é de R$75 mais ou menos. Dependendo de quando você estiver assistindo o vídeo, pode ser que esse valor aumentou, mas é mais ou menos isso, R$75. Então você paga R$75 fixo, independente de quanto você faturou. Como esse valor não varia de acordo com o volume vendido, você pode deixar 0% aqui. Porém, se você for CNPJ ME, se você for EPP, se você for no Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, aí sim você tem que colocar um percentual que incide na sua empresa atualmente. Quando você abre uma empresa e começa no Simples Nacional, você parte de 4% de imposto. E esse imposto, ele vai aumentando, né? Esse percentual ele aumenta conforme o faturamento acumulado do ano. Então, conforme você vai faturando mais no acumulado do ano, esse imposto ele parte para 5%, 6%, 7%, mas você parte de 4%. Então, se você for CNPJ, ME, EPP, Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, você vai ter que colocar aqui o percentual que incide atualmente na sua empresa, você pode consultar isso com o seu contador. Se você estiver vendendo com o CPF ou se você for MEI, você pode deixar 0% aqui. Eu vou considerar que você é CNPJ MEI, então eu vou deixar 0%, tá? Embalagem, depende do seu produto. Se o seu produto é pesado, se o produto é leve, se o produto é grande, se o produto é pequeno, a embalagem
embalagem, o custo dela varia de acordo com o produto. Vamos considerar aqui que você está vendendo um produto pequeno e leve, que você vai pagar ali R$1 na embalagem, tá? E o custo do produto, quanto que você paga no fornecedor? Quanto eu paguei nesse produto no fornecedor para eu vender esse produto? Então, vamos imaginar que você pagou R$30 nesse produto. Nesse caso, né, querendo uma margem de contribuição de 20%, tendo a comissão da Shopee de 20%, o item vendido de 4%, imposto zero, porque você é MEI, nesse nosso exemplo, R$1 de embalagem e R$30 de custo do produto, você deve vender esse produto por R$58,33. Vendendo a R$58,33, já descontando todos os custos que você tem, você vai ter um lucro de R$11,67. A Shopee, ela vai descontar R$15,67, tá? Então a Shopee ela desconta R$15,67 e ela repassa para você, ela transfere para sua conta R$42,67. E aqui tem um ponto que muitas pessoas começam a errar. Como a Shopee, ela vai repassar para você R$42,67, então a venda foi de R$58,33. Legal. A Shopee descontou R$15,67, referente aos 20% e referente aos R$4, e vai transferir para sua conta R$42,67. Esses R$42,67 não é o seu lucro final. Por quê? Aqui, dentro desse valor, tem o custo do produto. Você tem que repor o estoque desse produto que você vendeu. Tem o imposto, caso você pague imposto. Tem o custo da embalagem, ou seja, você tem que pagar os seus custos para depois o que sobrar de fato é o seu lucro. Então, a Shopee te repassou R$42,67, você tem que pagar os R$30 aqui do custo do produto, mais o R$1 de embalagem, então seus custos aqui são R$31, aí vai te sobrar R$11,67. Aí vamos simular aqui, imagina que você fez 300 vendas desse produto no mês, que daria mais ou menos 10 vendas por dia, tá? Aí nesse caso você vai faturar R$17.500, né? A Shopee vai descontar R$4.700 referente à comissão e à taxa de item vendido, e vai te repassar R$12.800. Então você vendeu R$17.500, a Shopee te repassa, vai para sua conta bancária R$12.800. E aí se você não tomar cuidado, se você pegar esses R$12.800 que a Shopee transferiu para sua conta e começar a gastar ele como se fosse seu, gastar pessoalmente esse valor, você não vai conseguir repor estoque, você não vai conseguir escalar suas vendas e você vai quebrar o seu negócio. Por isso que é importante que esses 12.800 que a Shopee vai transferir para você, que você vai receber na sua conta, você tem que repor estoque, você tem que pagar o custo dos produtos, você vai ter que comprar a embalagem, no caso aqui teria que pagar imposto, se tivesse imposto, e é o que sobra para você como lucro do vendedor é R$3.500 nessa simulação. Aí vamos imaginar que você tenha feito 1.000 vendas desse produto no mês. Muita gente acha que 1.000 vendas é um valor absurdo, é um valor razoável. Se você fizer 30 vendas no dia, em um mês você vai fazer 900 vendas, ou seja, 30 vendas por dia vezes 30 dias dá 900 vendas. E 30 vendas no dia, quando você tem um produto bom, com demanda, que está cadastrado direitinho, com uma oferta irresistível, você consegue fazer 30 vendas e até muito mais do que isso na Shopee, tá? Então aqui eu estou projetando, né, estou simulando um cenário que ele é bastante realista. Claro que não é um cenário fácil de conseguir, claro que não é um cenário que você vai conseguir no primeiro mês, mas é um cenário completamente possível de conseguir. Nesse caso, fazendo 1.000 vendas desse produto, você vai faturar R$58.333,33. A Shopee vai descontar R$15.666,67, referente à comissão e à taxa de item vendido, e a Shopee vai repassar, vai transferir para sua conta R$42.666,67. Desse valor, lembrando, você tem que pagar o custo do produto, você tem que repor o seu estoque para você conseguir continuar vendendo, para você conseguir continuar escalando. Você não pode pegar esses 42 mil e achar que é seu para você gastar por conta própria. Não, esse dinheiro é da empresa, você tem que repor estoque, você tem que ter os custos da empresa ali. Aí você pagando o seu fornecedor, né, fazendo a sua reposição de estoque, pagando a embalagem, por exemplo, vai te sobrar como lucro ali R$11.666,67. Lembrando que aqui a gente está falando de margem de contribuição, que é lucro bruto, não é lucro líquido. Desse valor, né, desses R$11.666, você ainda tem que pagar os seus custos fixos. Por exemplo, se está no lugar que você paga aluguel, você tem funcionário, você tem que pagar a luz, tem que pagar a internet. Esses custos fixos você vai ter que pagar com esse lucro do vendedor. Agora, eu comecei a vender em casa, eu não tenho um custo de aluguel adicional, eu não tenho funcionário, sou eu sozinho, ou eu e meu marido, ou eu e minha esposa, por exemplo. Eu estou usando a luz e a internet da minha própria casa para começar, aí você não teria esses custos fixos no começo. Mas a partir do momento que você começa a vender mais, que você vai ter que contratar funcionário, você vai ter que ir para um local, alugar uma sala, alugar um escritório, aí você vai ter outros custos que você tem que colocar na conta, e aí você vai ter que descontar esses custos desse lucro final que você teve, porque lembrando que aqui é o lucro bruto e não o lucro líquido, tá? Então aqui você consegue fazer várias simulações. Aí imagina que você fez 1.000 vendas desse produto, né? E aí você lucrou aqui 11.600, e aí imagina que você tem um outro produto, só para simular aqui, que você fez 300 vendas de um outro produto. Aí desse outro produto você lucrou mais 3.500. Então é 11.600 de um produto, mais 3.500 de outro. Então você vai somar esses dois lucros. Aí eu tenho um outro produto que eu fiz 150 vendas. Aí você lucrou 1.750. Então, se eu tiver ali 4, 5, 6, 10 produtos e cada um lucrar um pouco, na somatória dos lucros de cada produto que você está vendendo, você vai conseguir ter um lucro bem legal ali nas suas vendas vendendo na Shopee. Então, por isso que é importante saber quais são os custos para você vender na Shopee, quanto de fato a Shopee transfere para você, e você tem que entender que esse valor que a Shopee transfere não é um valor para você gastar do jeito que você quiser.
esse valor você tem que trabalhar para a empresa, você tem que repor estoque, pagar os fornecedores, comprar embalagem, para daí sim você aferir o seu lucro, a sua margem de contribuição, beleza? Então se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui no comentário planilha Shopee que eu mando para você, beleza? O passo 3 aqui, depois que você entendeu quais são os custos para vender na Shopee, quanto você ganha vendendo na Shopee, é você escolher o produto que você vai vender na Shopee, né? E aí a escolha do produto, ela passa por dois principais critérios. O primeiro critério é você avaliar a demanda daquele produto que você pretende vender. Esse produto que eu quero vender, ele tem demanda? Tem muita gente comprando esse produto na Shopee? Tem alto volume de pessoas pesquisando e comprando esse produto? Se essa resposta for positiva, esse pode ser um bom produto para você vender na Shopee. Então você vai entrar na Shopee, você vai navegar na Shopee, você vai pesquisar pelo produto que você pretende vender e lá vão aparecer vários vendedores que já vendem esse produto. E você consegue ver quantas vendas esse vendedor já fez, você consegue ver quantas avaliações esses produtos tiveram. Claro que você vai olhar todos os vendedores, mas você vai olhar os principais vendedores se eles têm um alto volume de vendas. Se esses vendedores estiverem com um alto volume de vendas, significa que aquele produto tem demanda. Tem muita gente querendo comprar ele na Shopee. Então esse é um primeiro critério que você avalia. Agora, se eu pesquisei o produto, entrei lá, tem alguns vendedores vendendo, eu entrei na maioria deles e tem poucas vendas, tem 5 vendas, 10 vendas, 20 vendas nesses vendedores, significa que a demanda não é tão alta. Você até pode vender na Shopee, porém você já tem que vender consciente que a demanda por esse produto não é alta e você não vai conseguir girar um volume alto de venda, porque os vendedores que já vendem não estão conseguindo escalar, não estão vendendo em alto volume. Então você provavelmente também não vai conseguir vender em alto volume. Por isso que é importante você avaliar a demanda do produto que você pretende vender antes de escolher o produto. Depois que você avaliou a demanda, verificou que tem demanda, você tem que ver qual que é a sua competitividade desse produto. De nada adianta você escolher um produto que você tem demanda, mas você não consegue ser competitivo. Você não consegue ter um preço parecido com a média dos seus concorrentes. Você não precisa ter um preço mais barato, mas o preço tem que ser competitivo. Tem que ser um preço médio se comparado aos vendedores que já vendem esse produto na Shopee. E aí, para pesquisar fornecedores, para você comprar o produto para vender na Shopee, tem muita gente que vai no Google, por exemplo, e pesquisa lá, fornecedores XYZ, fornecedores do produto ABC. E aí você se limita a encontrar só fornecedores desse produto. O ideal é que você, quando for fazer a sua pesquisa, você busque por fornecedor, por distribuidor, por importador, por atacadista e por fabricante. Então, se eu quero pesquisar quem vende o produto XYZ, por exemplo, eu vou buscar por fornecedor do produto XYZ, vou buscar distribuidor do produto XYZ, importador do produto XYZ, atacadista e fabricante. Todos esses termos você vai encontrar resultados diferentes. E aí você consegue ter um leque maior de opções para você encontrar, né, um fornecedor, para você encontrar ali um atacadista, para você encontrar um distribuidor que vende aquele produto para você. Claro que dependendo do tipo de fornecedor que você encontrar, que você for comprar, o volume mínimo que você vai ter que comprar é maior. Então, se for comprar direto do fabricante ou se for comprar de um importador, normalmente o volume mínimo que você vai ter que comprar é mais alto do que se você for comprar de um atacadista ou de um fornecedor. Mas aqui você tem várias maneiras de você encontrar um fornecedor, né, uma empresa para você comprar o produto. Claro que aqui é só uma das formas de você encontrar fornecedores, né? Aqui a gente está falando da forma de você buscar na internet. Existem várias outras formas de você buscar fornecedores, inclusive no nosso curso, no mapa da Shopee, a gente mostra ali as formas que você tem para encontrar fornecedores. No curso, inclusive, tem uma lista de fornecedores que você pode consultar também para você comprar os seus produtos, beleza? O passo número 4 aqui é você criar sua conta de vendedor. Então você já sabe quanto custa vender na Shopee, você já sabe quanto você ganha vendendo na Shopee, você já está escolhendo seus produtos, você já pesquisou seus fornecedores, agora você vai criar sua conta. Ah, Rafael, mas eu não posso criar minha conta antes de tudo isso? Sim, você pode criar sua conta antes de tudo isso, porém de nada vai adiantar você criar sua conta sem ter feito esses passos anteriores. Criar conta só por criar não vai te adiantar nada. Então você pode criar a conta primeiro e depois fazer os passos 1, 2 e 3, não tem problema, mas você pode fazer os passos 1, 2 e 3 para depois criar sua conta também, tá? E aí, para criar conta de vendedor, você pode criar como CPF ou com CNPJ. Eu aconselho, né? Eu recomendo que você já crie com o CNPJ, por quê? Inclusive, para você comprar o produto, muitos fornecedores vão exigir que você tenha CNPJ. Muitos fornecedores, os melhores fornecedores, não vão vender para quem tem CPF. Você não vai conseguir ter acesso às melhores condições de pagamento, você não vai conseguir ter acesso às melhores tabelas de preço do seu fornecedor se você estiver comprando como CPF. Para você ter acesso às melhores tabelas, aos melhores fornecedores, só com o CNPJ que você consegue. Então, por isso que eu recomendo que quando você for começar, você já comece com o CNPJ. Mas dá para começar a vender na Shopee com o CPF também. Então, você pode criar sua conta ou como CPF ou como CNPJ, beleza? O passo 5 aqui, depois que você criou a sua conta, é você cadastrar os seus produtos. E aí eu chamo do cadastro estrela. Não adianta você cadastrar os seus produtos de qualquer jeito. Eu pegar as informações do fornecedor, cadastrar simplesmente as mesmas informações e achar que isso é suficiente para eu conseguir vender. Não é. O cadastro do seu produto é uma das áreas mais estratégicas de quando você vende na Shopee. Se você não souber fazer um cadastro completo, um cadastro estrela, você não vai conseguir vender mesmo que o seu produto tenha demanda e mesmo que o seu preço seja competitivo.
De nada adianta você ter um produto com demanda e preço competitivo se o seu cadastro não tiver feito do jeito certo. Se tiver um cadastro pobre, um cadastro com pouca informação ou um cadastro que você apenas replicou as informações que o fornecedor te repassou. O cadastro tem que ser muito mais completo que isso. E o que tem que ter nesse cadastro, né? Tem alguns pontos que você tem que considerar. O primeiro ponto é o nome do produto. Quando você for cadastrar o nome do seu produto, você tem que colocar esse nome com as técnicas de SEO, que é a sigla de Search Engine Optimization. Ou seja, quais são as palavras-chave, quais são os termos que meus clientes pesquisam na busca da Shopee, para que esses termos e essas palavras estejam no nome do meu produto, para que eu consiga ser relacionado na pesquisa. Porque se aquilo que o cliente está digitando na pesquisa não tiver no nome do meu produto, eu nem vou aparecer para aquele cliente. Eu só vou aparecer, o meu produto só vai ser considerado, só vai ser relacionado na pesquisa se as palavras-chave ou os termos que aquele cliente digitou estiverem no nome do meu produto. Caso contrário, eu nem apareço. E se eu não apareço, eu não vendo. Então o primeiro passo para você vender é você aparecer na pesquisa, e aí para aparecer na pesquisa, o nome do seu produto precisa ter as palavras-chave certas, os termos corretos para que você consiga aparecer na maioria das pesquisas feitas pelos clientes, beleza? Além do nome, você também tem que cadastrar as fotos do seu produto. E aí as fotos, elas são muito estratégicas, tá? Você tem que cadastrar entre 5 e 8 fotos do produto. E aí tem que ter aquela foto still, que é aquela foto estática, normalmente com fundo branco. Tem que ter a foto de detalhes do produto, detalhes importantes do produto que você quer que o cliente veja aqueles detalhes. Você tem que mostrar a foto do produto sendo usado ou a foto do produto num contexto. Você tem que mostrar a foto infográfica, que é aquela foto que mostra a imagem do produto e tem aquelas informações em texto falando dos benefícios, falando das principais vantagens daquele produto, tudo numa imagem só. Essas fotos, elas são estratégicas, elas são muito importantes para que você consiga vender na Shopee. Sem um cadastro completo, sem essas fotos, dificilmente você vai conseguir ter sucesso vendendo na Shopee. Além das fotos, é muito importante também que você tenha o vídeo de apresentação, que a gente chama do vídeo review. É o vídeo onde você vai apresentar o produto, você vai falar das características técnicas, você vai falar dos benefícios, das vantagens, você vai mostrar o produto sendo usado, você vai mostrar o resultado do produto. Esse vídeo, ele tem um potencial altíssimo de venda. Sem ter um vídeo de apresentação, sem ter um vídeo review, você perde muito o potencial de vendas do seu produto, tá? E por último aqui, você precisa ter a descrição completa, né? E a descrição, ela passa por vários parâmetros. Tem que colocar os benefícios e vantagens do produto, a ficha técnica, o modo de usar, para quem se destina, itens inclusos, observações importantes e dúvidas frequentes. Tudo isso tem que preencher da forma mais completa possível, porque a Shopee vai perceber que o seu cadastro é completo e isso faz com que o algoritmo da Shopee considere o seu produto como relevante naquela pesquisa. Além disso, o cliente que acessar, que entrar no seu produto, ele vai ter todas as informações disponíveis para ele decidir comprar, para convencer ele a comprar aquele produto. Inclusive, no nosso curso, o mapa da Shopee, a gente mostra tudo isso para você passo a passo. A gente mostra como tem que ser o nome, quais são as palavras-chave que você tem que concatenar no seu nome, quais são as fotos que você tem que usar. A gente mostra exemplos de várias fotos para você saber exatamente quais são as fotos e o porquê aquela foto é importante. A gente mostra o que você tem que falar no vídeo, como tem que ser o vídeo, vários exemplos de vídeos para você ter no seu produto. A gente também mostra o que você tem que preencher na sua descrição. Tem um documento que você pode fazer o download com os blocos de informação preenchidos para você usar no seu produto. Tudo isso e muito mais a gente tem no nosso curso, o Mapa da Shopee. Quais são os melhores produtos para você começar, como encontrar fornecedores, como precificar da forma certa, como você ter uma reputação 5 estrelas, quais são os truques dos top vendedores da Shopee para você conseguir aplicar esses truques diretamente na sua loja e começar a vender já do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje está um preço extremamente acessível. É um preço realmente para ajudar você a começar da forma certa. Inclusive, a gente está recebendo várias mensagens de pessoas perguntando se o preço está certo. De tão barato que está o curso, as pessoas perguntam se aquele realmente é o preço certo. Para você conhecer o nosso curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? O passo número 6 aqui, depois que você fez seu cadastro completo, seu cadastro estrela, é você entender como que funciona a logística da Shopee. Como faz para você entregar o seu produto depois que a venda é feita, né? Depois que a cliente comprou o seu produto. A Shopee, ela tem várias formas de logística. Então, a primeira forma de logística é através do Correios. Então, quando você começa a vender na Shopee, você vai ter à disposição o Correios. Então, se você vende com CPF ou com CNPJ, você tem a opção de entregar através do Correios. Assim que a venda é feita, você vai imprimir a etiqueta gerada no painel de vendedor. Então, a Shopee gera uma etiqueta, você imprime essa etiqueta, cola no pacote e leva até uma agência dos Correios e essa etiqueta já está paga. É só você despachar no Correio. Você não tem que pagar nada no Correio, tá? É só fazer o despacho. A segunda opção é através do Shopee Express. A Shopee, ela tem parceria com vários pontos de coleta, né? Tem vários comércios que podem se cadastrar como ponto de coleta da Shopee e você vai levar a sua mercadoria até um desses pontos de coleta. Então, dependendo da sua região, você já vai ter acesso ao Shopee Express desde o começo, sendo CPF ou sendo CNPJ, e aí depende da sua área de cobertura para saber se tem pontos de coleta nessa área, onde você vai levar o seu pacote, né, até esses locais. Então, você pode levar até os Correios ou você pode levar até um ponto de coleta, né, que está cadastrado como Shopee Express. A terceira opção aqui é o Shopee Entrega Direta, que é uma entrega mais rápida, que a Shopee faz no
no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Mas para você participar do entrega direta, você tem que ser CNPJ, não dá para participar sem o CPF, e você tem que estar dentro da área de cobertura que a Shopee cobre ali com esse programa. E aqui tem alguns requisitos para você conseguir participar do entrega direta, que tem essa vantagem de entregar no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Você tem que estar dentro da área de cobertura, você tem que ter CNPJ, emitir nota fiscal, você tem que ter 20 vendas concluídas nos últimos 30 dias, a sua loja tem que ter uma avaliação acima de 4.5 e a sua loja tem que ter no máximo 2 pontos de penalidade para você conseguir ser elegível para participar do Shopee entrega direta, beleza? A quarta opção aqui, de opção logística que tem na Shopee, é o logística vendedor, que aí é a logística feita por você. Dependendo do produto que você vende, né, se ele for muito grande ou muito pesado, você não vai conseguir enviar pelo Correios ou no Shopee Express. Esse produto não vai ser aceito nos pontos de coleta da Shopee, então você vai ter que entregar por conta própria, você vai ter que contratar uma transportadora para entregar esse produto. Então, se ele for muito grande ou pesado, se ele ultrapassar as medidas aceitas pelo correio ou pelos pontos de coleta da Shopee, você vai ter que entregar por conta própria. Por exemplo, quem vende sofá, quem vende móveis, normalmente usa o logística vendedor, beleza? E a quinta opção logística da Shopee é o Shopee Fulfillment. Shopee Fulfillment é quando você deixa o seu estoque direto nos galpões da Shopee e a Shopee cuida de tudo, né? Assim que haver uma venda, a Shopee embala o pedido e ela faz a entrega. Você deixa seus produtos lá e todo o resto é feito pela Shopee. Porém, o Shopee Fulfillment ainda não está disponível para todo mundo. O Shopee Fulfillment só está disponível para alguns vendedores que a Shopee está selecionando e de algumas categorias de produto e de algumas localidades. Então, para quem está começando agora, não vai ter acesso a usar o Shopee Fulfillment. Dependendo do produto que você vende, dependendo do volume de vendas que você tiver, você pode ser elegível no futuro a participar do Fulfillment, mas o Shopee Fulfillment é uma excelente forma também de logística oferecida pela Shopee, beleza? Então, para quem está começando, normalmente ou vai usar o Shopee Correios ou vai usar o Shopee Express, que é você levar o seu produto até um ponto de coleta da Shopee, beleza? O passo 7 aqui é você participar do programa de frete grátis. Como eu falei lá no começo, quando eu estava falando dos cursos, eu recomendo que você participe do programa de frete grátis. A Shopee automaticamente, depois de 30 dias que você criou sua conta e está com o produto ativo, ela já te coloca no programa de frete grátis automaticamente. Se isso não acontecer, tem como você se cadastrar no programa de frete grátis, mas normalmente a Shopee já te coloca automaticamente no programa e se você quiser sair do programa, tem uma opção para você sair do programa de frete grátis. Então, depois de 30 dias que você tem a sua conta criada e com um produto ativo, pelo menos um produto ativo, você vai entrar no programa de frete grátis. Se isso não acontecer automaticamente e você quiser participar, tem uma forma de você se cadastrar manualmente e se você não quiser participar, você tem uma opção para sair desse programa de frete grátis também a qualquer momento, beleza? E o passo número 8 é você usar o Shopee Ads. O que seria o Shopee Ads? Ads, ADS, é a sigla de Advertising, que é propaganda. É você fazer propaganda dentro da Shopee. É você fazer tráfego pago, você anunciar. Você vai pagar a Shopee para você aparecer melhor posicionado, para o seu produto aparecer em destaque, nas melhores posições quando um cliente pesquisa na Shopee. Então você tem como fazer o Shopee Ads, né? É recomendado, inclusive, que você faça Shopee Ads em muitos casos, porque ele vai te ajudar a acelerar as suas vendas, ele vai te colocar melhor posicionado e isso vai fazer com que você tende a vender mais rápido. O Shopee Ads, ele não garante que você vai vender, ele garante que você vai aparecer melhor posicionado, que você vai ter destaque nos resultados de pesquisa, mas isso não é garantia de venda. O que faz você vender é a sua oferta ser competitiva, é o seu cadastro ter um cadastro estrela, é você ter um produto realmente com demanda. Isso faz com que você venda. O Shopee Ads, ele só vai te posicionar melhor e se seu produto tiver uma oferta boa, uma oferta competitiva, se seu cadastro for completo, um cadastro estrela, aí sim você vai ter um potencial maior de vendas porque você está aparecendo em destaque. Agora, se tiver um produto ruim, um cadastro pobre, um cadastro feito errado, se a sua oferta não for boa, não for uma oferta competitiva, não vai adiantar nada você fazer Shopee Ads, você vai gastar dinheiro à toa, você vai queimar o seu dinheiro e não vai conseguir vender do mesmo jeito, tá? Então o Shopee Ads, ele ajuda você a acelerar suas vendas, ele ajuda você a se posicionar bem, mesmo no começo, né? Sem depender do ranqueamento orgânico. O ranqueamento orgânico é aquele ranqueamento natural que você vai conquistando aos poucos. Conforme você vai vendendo gradativamente, a Shopee vai te ranqueando melhor gradativamente e isso é um processo de médio e longo prazo. Se você quiser acelerar isso, você vai pagar o Shopee Ads porque aí você vai aparecer bem posicionado, mesmo que você está começando a vender, mesmo que você ainda não tenha ranqueamento orgânico, beleza? Bom, então aqui são os 8 principais passos, são os passos mais poderosos, são exatamente esses passos usados pelos top vendedores da Shopee. Todo top vendedor da Shopee hoje usou exatamente esses 8 passos para começar a vender do jeito certo, já na rota do sucesso. Inclusive, se você quiser ainda mais a nossa ajuda, como eu falei, a gente tem nosso curso aqui, o Mapa da Shopee, com o passo a passo completo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. O curso, ele te dá todo o passo a passo na prática para você realmente começar a vender na Shopee já na rota do sucesso. Como eu falei, o link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.